E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, gente, sobre câncer intestinal, câncer no intestino. É um tema muito importante. Infelizmente, a cada dia, os números das estatísticas do câncer estão crescendo assustadoramente, tá? Novos casos surgindo. E por que está acontecendo tudo isso? Tá? Então vamos entender. Infelizmente, nós perdemos a cantora Preta Gil. Ontem saiu a notícia, né, da morte da cantora. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do câncer no intestino. Vamos entender, gente, por que, como surge. Eu quero que vocês entendam muito bem o mecanismo para vocês se cuidarem muito bem. Um beijo grande, Jandira. Jandira fala da Alemanha, minha cliente muito especial. Obrigada, Jandira, por seu carinho. Essa semana a gente se encontra fazendo chuva, sol, tá? A gente vai se ver essa semana. Gente, vamos entender. Então nós vamos falar um pouquinho sobre câncer no intestino. Já quero deixar bem claro que a saúde intestinal é a chave para o sucesso da bariátrica e da saúde de todos vocês, tá? Então, no caso da Preta, gente, ela começou a ter sinais. Sabe quando você começa a passar por algum... E isso é muito comum, tá? Eu tô com uma amiga agora passando por câncer e ela também teve sinais. E sabe quando você sente as coisas e não vai no médico correndo? Não, depois eu vou no médico, depois eu vou ver o que é isso, o que tá acontecendo. No caso da Preta, eu tava lendo as reportagens, ela começou a perceber alteração nas fezes, as fezes já estavam achatadas, daí que ela buscou um médico. Então ela esperou, de repente passou uns 6 meses lá, tá? De acordo com a reportagem, para ela buscar ajuda a um médico. Gente, para as fezes estarem achatadas, já mostra para nós profissionais de saúde que já tem uma alteração importante ali no reto, tá? Que é ali onde está as fezes, que já está amassando, interferindo nessas fezes. Então fiquem muito atentos e atentas aos sinais e sintomas do seu corpo. O nosso corpo, ele fala toda hora conosco. Então se você está sentindo aí náuseas, deixa eu arrumar aqui esse telefone para você pra cá um pouquinho. Se você está passando aí por náuseas, dor em qualquer área do corpo, alteração nas fezes, gente, no volume, no formato, na cor das fezes, é muito importante você ficar de olho. Alteração nos gases, muitos gases, as unhas mais fracas, fezes mal formadas, dores de cabeça, se sentindo depressiva, com muita ansiedade, com muita candidíase de repetição. Tudo já, não estou falando que são sinais de câncer, não, mas são sinais que seu corpo já não está, já está mostrando ali que não está certo. Isso tudo aqui já é uma porta para uma doença pior, uma doença mais grave como um câncer. Como seriam as fezes achatadas? Como seria achatado uma vez que o bariátrico tem intestino solto? Nilza, o bariátrico não é bater o martelo que o bariátrico tem intestino solto, não, tá? Bariátrico tem intestino obstipado, bariátrico tem intestino solto, bariátrico tem intestino regular. Isso depende muito da alimentação do bariátrico. Viu, gente? Então, vamos... Ai, meu Deus, peraí. Então, vamos ficar atenta em relação aos sinais e sintomas. Eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista, já trabalho com nutrição bariátrica e integrativa. Eu trabalho com bariátricos há 20 anos, tenho muita experiência com vocês, graças ao meu bom Deus. E eu ensino bariátricos a eliminar de 5 a 20 quilos, mesmo que passa por compulsões. Então vamos lá, eu já vou pedir para vocês compartilharem essa live com os bariátricos amigos. Já me conta quem está aqui. Me fala o seu tempo de bariátrica também, que é muito importante eu saber com quem eu estou falando. E se faz sentido esse assunto aqui, que é muito importante para todos nós, tá?
Então, gente, o intestino ele é um dos órgãos é o órgão mais estudado atualmente, tá? Ele é considerado o segundo cérebro e muitos autores já estão chamando de primeiro cérebro de tão importante que ele é. Eu já quero que vocês entendam o porquê, tá? A importância da saúde intestinal para vocês cuidarem da saúde de vocês e prevenir um câncer. Porque como eu falei para vocês, gente, eu recebi num grupo, assim, um amigo falando assim, pedindo, né, fazer uma vaquinha, porque eu tenho um amigo desse amigo que está passando por um câncer muito sério, ele precisa de um medicamento de R$1 milhão e fazer uma vaquinha. Eu falei, gente, mas não tem vaquinha que vá dar conta de um medicamento tão caro, porque você não vai tomar uma caixinha e vai resolver o problema, não é assim? Então a ideia é a gente se cuidar agora, tá? Se cuidar agora. Mês passado, no mês de junho, eu assisti uma aula de câncer e eu fiquei impressionado o número de pessoas com câncer, tá bom? Então vamos entender como é que funciona. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de saúde intestinal e prevenção de um câncer no intestino, tudo começa pela boca, tá? Então, a nossa mastigação, ela é fundamental para a gente ter uma boa digestão e uma boa absorção dos nutrientes. Então, esse negócio de comer rapidinho, é claro que o bariátrico, se comer rapidinho, ele pode entalar, mas chega um momento da bariátrica, que você já tem lá muitos anos, você já está ali com o corpo muito bem adaptado e consegue comer até mais rápido, sim, tá? Então a mastigação é muito importante, então tudo começa pela boca, o esôfago o alimento passa do esôfago, que é um tubo bem grandão, que ele vai parar aqui, ó, bem entre o peito. Sabe quando você entala? Onde é que fica, né? Quando você entala, né? Aqui que desconforto? Exatamente, o esôfago é esse tubo grande. E ele passa esse bolo alimentar que você mastigou, né? Até chegar no seu estômago. E o estômago, ele é muito importante para fazer a digestão dos nutrientes, a quebra ali das proteínas, tá? Tudo isso acontece no estômago, em relação à absorção, a liberação da vitamina B12, do ferro, acontece no estômago. Então, se você sente um desconforto no estômago, não ache que é normal, não, que você precisa dele para prevenir outras doenças também, tá, gente? E quando chega no intestino, como é que é o intestino? O intestino, ele é um tubo bem grandão, tá? Muito grande. E o intestino, ele inicia ali. Quando acaba o estômago, inicia o intestino, que é o intestino delgado. E o final dele é lá no reto, no ânus. O ânus é o ponto final do intestino, tá? O intestino ele é um órgão muitíssimo importante, porque ele tem a liberação de neurotransmissores, produção e liberação. Produção, né? O que são neurotransmissores? É a serotonina, é aquele conhecido como hormônio da felicidade, que combate depressão, deixa a gente com um estado feliz, né? Então aquela pessoa que está enfesada, está cheia de fezes no intestino, é aquela pessoa chata, birrenta, sabe? A pessoa brigona. Obrigada, gente. Obrigada pelos corações. Obrigada, vocês são bênção. Coloca coraçõezinhos aí. Curtam, gente, com coraçõezinhos, porque quando vocês colocam curtidas, likes, coraçõezinhos, a plataforma ela entrega para mais pessoas. Então, significa que tá fazendo sentido aqui o que eu estou ensinando para vocês, tá? Então, gente, do intestino, ele é um tubo, tá? Um tubo muito grande. E esse intestino por dentro ele é todo revestido por microvilosidades. O que é isso? Deixa eu até compartilhar aqui uma foto com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Ó, tá, consegui. Aqui, tá vendo essas cerdinhas aqui? Parecem uns dedinhos? São microvilosidades. Então, é semelhante às cerdas de escova de dente, tá? Então, ele é todo revestido por microvilosidades. Essa cerda, gente, representa a nossa barreira intestinal. Então, quando o nosso intestino está saudável, ele está todo fechadinho, cheio dessas microvilosidades, ok? Então, gente, no caso do intestino, de acordo, isso aqui é um intestino íntegro, estou falando para vocês. Essa barreira intestinal é como se fosse o nosso filtro.
Então, tudo que a gente come, a gente vai lá e escolhe, que os olhos veem, né? A pizza, a maçã, a lasanha, a saladona, o frango, a carne, são o que os nossos olhos estão vendo. Quando os nossos olhos estão vendo, então a gente entra na boca, mastiga o alimento, passa pelo esôfago, o estômago. Quando chega lá no intestino, chega uma pastinha, porque já foi tudo processado, chamada de quimo. Essa pastinha, aí o intestino vai passar por essas velocidades. As vitaminas, os minerais, a proteína, o carboidrato, a gordura, e o que não presta vai ser eliminado nas fezes, tá? Aqui eu tô falando de um intestino saudável. Então isso é uma barreira intestinal íntegra. Só que devido ao nosso estilo de vida, de acordo com a alimentação com alta alergenicidade, às vezes a gente tá com muita medicação que a gente consome, muitas toxinas no ambiente que a gente acaba absorvendo, consumindo. Toxinas como um agrotóxico de uma verdura é uma toxina, tá? Então, isso tudo que é artificial, um corante, um conservante de um industrializado é uma toxina. Então, isso tudo, nosso intestino não está esperando e começa a forçar a nossa barreira intestinal. Quando começa a forçar, a gente começa a ter perda dessas velocidades, tá? E começa a abrir lacunas no nosso intestino, esses espacinhos. Então, a proteína grande, que é a proteína mais alergênica, os patógenos, tá? Que pode ser vírus, bactérias, pode ser parasitas, as toxinas, eles começam a migrar, tá? Para a nossa corrente sanguínea. E quando chega um patógeno desse, uma toxina dessa, um alérgeno, uma proteína muito grande dessa, na nossa corrente sanguínea, o nosso organismo ele começa a liberar citocinas pró-inflamatórias. O que é isso? O nome técnico significa interleucina 6, TNF-alfa, tá? Mas nada mais é do que o nosso corpo começa a produzir moléculas inflamatórias. A gente começa a inflamar o nosso corpo. Então, e nosso corpo vai começando a dar sinais e sintomas. Aí você vai lá, faz aquele exame de colonoscopia. Quem já fez colonoscopia me fala assim: eu já fiz colonoscopia. Eu nunca fiz colonoscopia. Depois dos 40 anos, a gente tem que fazer colonoscopia. Se você tem pessoas tem casos de câncer no intestino, você precisa fazer a cada 6 meses ali depois dos seus 40 anos, tá? Tem que fazer. Porque para agir como uma forma preventiva de um câncer. Então, meus bares maravilhosos que estão aqui comigo, você, quando começa a liberar essas citocinas, começa a alterar as suas células, as células começam a inflamar. E cada pessoa tem um gatilho. Quando você faz a colonoscopia e surge aquele pólipo, deixa eu colocar o exemplo de um pólipo aqui. Escolher outro aqui. Quando você faz a colonoscopia, aparece aquele pólipozinho, o proctologista, quando está fazendo o exame, ele fala assim, e não fala para você depois, né? Que você está dormindo, você toma anestesia. Exatamente, a Jandira já fez. Aparece aquele pólipozinho, ali já é um sinal que se aquele pólipo está ali e você não tira, não trata, não começa a se cuidar, dali pode surgir um câncer. Entendeu? Então muitas vezes a pessoa vai lá, faz a coluna e o médico já identifica aqueles pólipos, já te retira os pólipos e já tá tudo certo. Mas não tá tudo certo assim. Você precisa aí você precisa dar atenção à sua saúde e se cuidar, tá? E se cuidar como? Da alimentação, tá? Agora eu já vou falar pra vocês tudo como é que surge esses pólipos, como é que, né? Vamos detalhar um pouco mais para vocês entenderem muito bem. Então, gente, muita atenção aos sinais e sintomas do seu corpo, alteração das fezes. Às vezes você vai lá, faz cocô igual pato, né? Comeu, cagou, né? Assim. E acha que tá tudo bem, meu intestino tá normal. Não tá normal. Intestino preguiçoso não tá normal, tá? Fezes muito fétidas não tá normal. Pum muito fétido não tá normal. Aquele peido ninja, lento porém mortal, né?
Então, muita atenção. Alteração nas cores das fezes não tá normal. Tá certo que o bariátrico tem essa alteração nas cores das fezes ali nos primeiros... primeiro mês, primeiros 3 meses de cirurgia, né? Pode ficar mais esbranquiçado devido ao grande e rápido emagrecimento. Mas muita atenção. Eu estou com o horário marcado para fazer esse ano novamente. Isso mesmo, Jandira, fazer todos os anos, tá? Então, gente, o intestino ele é um órgão fundamental para a gente absorver as vitaminas, os minerais e eliminar as toxinas. Ele é importante porque produz hormônios, neurotransmissores. Por que você acha, olha só o tanto que o intestino é um órgão hormonal, por que essas pessoas que estão aplicando a injeção para emagrecer, elas estão tendo bons resultados? Devido à alteração que a bariátrica provoca nessas pessoas, essas pessoas com a injeção também estão tendo os mesmos resultados, tá? Então, hormônios que estão envolvidos com a saciedade, hormônios emagrecedores, que são produzidos no intestino também. Outro ponto fundamental do intestino é a nossa... Deixa eu ver aqui, parar de compartilhar. É responsável relacionado à nossa imunidade. 80% da nossa imunidade está na nossa barreira intestinal. Ali é a nossa barreira imunológica. Aí você fala, nossa, Michele, eu estou gripando toda hora, eu estou só adoecendo, o que está acontecendo comigo? Intestino alterado, tripa ralada. Tripa ralada, gente, é uma expressão de brincadeira que eu faço, mas relacionados àquela, quando você tem perda naquelas vilosidades. Por quê? Chutou o pau na alimentação aí, né? Errada, encheu de doce, comeu bastante açúcar, muito industrializados, não ligou para a alimentação. E por mais que eu esteja aqui falando sempre, trazendo vídeos, eu recebo muita gente no consultório, estou cuidando de muitas pessoas, ainda tem muita gente que parece que ainda está com os olhos fechados à alimentação. Não tem essa preocupação. Infelizmente, né? Mais que a gente fale. E, gente, nós nascemos para comer. E a comida de Deus. O que é a comida de Deus? A comida da terra, né? Frutas, verduras. Nesse momento, nós estamos fazendo um desafio, que é o jejum de Daniel, de 21 dias. Está sendo, assim, maravilhoso. E, assim, no início, quando as meninas chegaram lá no grupo, os meninos, né? Que nós temos 2 homens no grupo, eles se preocuparam assim, Michele, e a proteína? E não sei o que, eu vou ficar fraco com essa alimentação, os nossos medos, né? E não, gente, a alimentação de Deus, a da terra ali, ela tem tudo para nos nutrir. E ela é, ó, bem mais barata, tá? Então tem tudo para nos nutrir. Então, de acordo com a sua alimentação, você se interfere muito na sua imunidade. E se você estiver se bombardeando, né, com bebida alcoólica, refrigerante, toma muito remédio, muitos produtos diet light, muitos produtos industrializados, você sobrecarrega muito a sua imunidade e você fica predisposto até para desenvolver em algum momento da vida uma doença autoimune. Tá? Então tudo é muito, 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 muito sério, viu, meus bares maravilhosos? Vamos ficar atentos, tá? Então o intestino, ele é ligado ao nosso cérebro, tá? Intestino, cérebro, intestino, cérebro, intestino, tá? Então ele está relacionado com os neurotransmissores, ele controla o movimento dos alimentos, tá? Da boca até a saída dos dejetos, né? Quando a gente vai eliminar através das fezes. Ele nos traz muita sensação de bem-estar. Ele faz esse controle da fome e da saciedade, tá? Te deixa mais feliz, menos ansioso, sem depressão. Então a chave do sucesso do seu emagrecimento, da prevenção do câncer e de 99% das doenças, gente, está no intestino. E o que o intestino gosta, hein, gente? Nosso intestino é todo povoado por bactérias.
Tem muitas bactérias diferentes. Hoje em dia, 3% do nosso peso. Quanto você pesa aí? 60, 70, 80, 90, 100? Pois é, 3% desse peso são de bactérias que nós carregamos no nosso corpo. Não só no intestino, tá? Conhecendo bactérias na pele, em todo o nosso corpo tem bactérias. Então, agora, quando começa a desbalancear essas bactérias, a gente tem que ter bactérias, mas tem que predominar bactérias que promovem saúde para a nossa vida. Quando começa a predominar bactérias que causam doenças, a gente começa a aparecer tudo quanto é tipo de doença, tá? Então, muita atenção, principalmente para você que fez cirurgia bariátrica. Por quê? O bariátrico, com a redução do estômago, você não tem a mesma liberação do ácido clorídrico, que é o suco gástrico. E por não ter a mesma liberação do ácido clorídrico, você tem má digestão das proteínas. Então, no seu intestino, como você às vezes não mastiga tão bem, chega no intestino, não tem a mesma quantidade de suco gástrico, no seu intestino pode chegar partículas grandes de proteína, partículas maiores. E essas partículas maiores começam a forçar a barreira intestinal. Michele, mas só aconteceu comigo só depois da bariátrica? Não, antes da bariátrica você comia rápido, você escolhia mal os alimentos. Isso também acontecia antes da cirurgia bariátrica. Então a bariátrica não tem essa culpa, tá? Só que com a redução você precisa agora melhorar a sua digestão das proteínas. Por isso que você vai lá e queixa, eu tô com fedido demais, eu tô com as fezes muito fétidas. Isso já sinaliza a má digestão dessas proteínas, que deixa um ambiente propício lá no seu intestino para crescimento de bactérias, como putrescina, cadaverina. Putrescina remete a podre, cadaverina a cadáver. Aí fica aquele pum fedido. Entenderam, gente, a importância do suco gástrico? Então, para vocês melhorarem a digestão, vocês têm que sempre estar comendo a carne com um pedacinho de mamão, com um pedacinho de abacaxi, tomando um chá digestivo antes ou depois do almoço, vinagre de maçã, água com limão, tá? Isso tudo são estratégias naturais, eu trabalho de forma natural, para você melhorar essa digestão de proteínas, além da mastigação, tá? Então, nesse processo do intestino alterado, vocês começam, essa alteração das bactérias intestinais, vocês começam a entrar no estado de um processo inflamatório potencial, né, que pode surgir um câncer aí no futuro. Então, vamos ficar de olho sim, tá? E lá no intestino, gente, é só bactérias que vivem? Não, lá no intestino tem bactérias, tem fungos, tem parasitas. Só que a gente tem que controlar isso aí, tá? Tem que ser uma baixa carga de fungos, mais bactérias boas, o mínimo possível de parasitas. Por isso é muito importante, né, a higienização das mãos, a qualidade da verdura que vocês estão consumindo. O suco gástrico também já é uma barreira para parasitas bem importante, tá? Então, vocês têm que predominar as bactérias probióticas. As probióticas são a favor da vida. Viu? Tranquilo até agora? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui pra mim. Nenhuma, só tô falando aqui. Estou com o horário marcado para fazer exame. Tá fazer. Então, minhas bares maravilhosas, o que altera essa barreira intestinal aí é quando você faz uso indiscriminado de medicações. Sabe quando você toma medicação por conta própria? Você já sabe se medicar, acaba não vai no profissional. Uso indiscriminado de antibióticos, ou então uso excessivo de antibióticos. Acaba que o antibiótico mata tudo, gente. Bactéria boa, bactéria ruim. Uso de anti-inflamatórios. Uso e abuso de laxantes. Às vezes o bariátrico ele tem um intestino obstipado, constipado, preso, por uma alergia a algum alimento que ele está consumindo, e ele está ali tomando laxante, lesionando a barreira intestinal, né? E pior que isso está matando tudo, que é bom e que é ruim, tá? Então, muita atenção. Já tem vários estudos relacionando a câncer do intestino
com o uso excessivo de laxantes. Então, se você está com o intestino preguiçoso, você tem que corrigir a sua alimentação. Não é tomar laxante, não. Tá? Por favor. Excesso de alimentos processados, ultraprocessados, excesso de anticoncepcionais. Tem mulheres que tomam anticoncepcional a vida inteira. Do período que iniciou a menstruação até porque quando inicia a menstruação tem ovário policístico, qualquer alteração, né, no ciclo menstrual, até entrar na menopausa. Gente, é muito hormônio, é muito. O estresse, a má digestão dos alimentos, o excesso de substâncias químicas como o agrotóxico, o álcool, o cigarro. Hoje em dia um monte de gente fuma pendrive, né, assim? Muita atenção a isso aí. Eu observo que, minha observação pessoal, que depois da pandemia, hoje em dia eu vejo muita gente fumando na rua, né? Então, é porque também, depois dessa pandemia, muita ansiedade. Então, aumentou muito, muita gente voltou a fumar. Então, muita atenção aos sinais do seu corpo, tá? Alteração nas suas fezes, inchaço, excesso de gases, cólicas abdominais, aquele cansaço constante, dores de cabeça. Se você tem sensibilidade ao alimentar, por exemplo, algum alimento que você come, você sabe que ele não faz bem para você e você vai lá, Michele, só solta meu intestino, mas tá tudo bem, eu vou lá e insisto nesse alimento. Isso você tá lesionando, toda vez que você insiste nesse alimento, não é só uma diarreia. Quando você tem essa diarreia, você tá mandando embora essas vilosidades intestinais. Pensa, gente, como é sério, tá? Então, aí você deixa essa porta aberta, aumenta processos inflamatórios e você vai adoecendo ali gradualmente. A inflamação crônica, ela vai assim, ela leva de meses a anos para você ter um problema mais sério. Não é assim, igual a inflamação aguda, que você vai lá, né? Furou o dedo, ficou vermelho, machucou, cortou o dedo ali fazendo comida, cortou o dedo, machucou, inchou, sangrou, aí daqui a pouco sara. Não, é diferente, viu? Então, muita atenção com o seu corpo inflamado. O câncer, ele é uma doença inflamatória, ele é uma doença também nutricional. Então, muita atenção à sua alimentação. Muito cuidado com a sua saúde intestinal, muito cuidado com a sua imunidade baixa, que também já é um sinal muito importante para a gente dar alerta, um pisca-alerta para a gente cuidar da sua saúde como um todo, para não ficar essa janela aberta aí para uma doença mais séria. Muita atenção a alergias, a obesidade, ao reganho de peso. Para quem reganhou peso, a gente tem que cuidar, e tem que cuidar começando da saúde intestinal, sim. Atenção à depressão, alterações de humor, tá? Em relação à alimentação, o que provoca essa inflamação, essa alteração intestinal? Açúcar, cuidado com açúcar. E se alguém aqui está passando por um câncer, o açúcar, gente, alimenta as células cancerígenas, tá? Então faz multiplicar essas células. Cuidado com a lactose, que é o açúcar dos laticínios. Cuidado com os carboidratos refinados, que é isso? Biscoitinho, chocolate, chips, refrigerante, docinhos, muita atenção, álcool, bebida alcoólica. Como é que está o seu consumo de bebida alcoólica? A bebida alcoólica lesiona muita parede intestinal, interfere sim na sua saúde intestinal. Aos embutidos, salsicha, linguiça, que mais? Presunto, apresuntado, peito de peru, aquelas coisas. Produtos industrializados e o excesso de café. Muita atenção ao excesso de café, tá? Que eu sei que tem muita gente cafezeira. Tem muito cafezeiro e cafezeira. Eu gosto de tomar café, gosto muito, mas eu tenho que ficar de olho para não ficar cafezeira. Então eu fico monitorando, tomar um de manhã, outro à tarde. Porque senão, eu acho que teve um momento aí que eu fiquei mais cafezeira, mas já passou, assim, eu tô bem. Agora eu tô somando nada, que eu tô fazendo um desafio junto com as meninas lá no grupo. Então eu tô com a alimentação do jejum de Daniel. Maravilhosa, né?
Tá? Então, muito cuidado em relação aos alimentos alergênicos, gente. Alimentos alergênicos são alimentos que têm proteína grande. Quais são eles? A caseína, que é a proteína do leite, é uma proteína grande. A proteína do glúten, é uma proteína grande. Milho, frutas cítricas, amendoim, frutos do mar. Eu tô passando a listinha dos alimentos que são mais alergênicos, tá? Muito cuidado com a qualidade do seu whey protein. O whey protein para bariátrico, o ideal seria o whey protein sem sabor. Quanto mais limpo o whey protein, melhor. Porque aí vocês vão lá, gente, um erro muito grande no mundo do bariátrico é vocês ficarem procurando. É claro que o whey protein não é fácil para tomar, eu sei, tá? Mas vocês querem assim, quanto mais saboroso, né? Já que não é fácil, vamos escolher o mais saboroso? Só que quanto mais sabor, quanto mais gostosinho tem o whey protein, mais cheio de veneninho tem aquele whey protein. Corante, aditivo, conservante. Então, mais ele vai deixando sua tripa ralada. Pensa, gente. Sou viciada em café, né, Dri? Café é gostoso mesmo de tomar um cafezinho. Eu conheci uma cafeteria linda esse final de semana aqui em Brasília. Só que como eu tô fazendo um desafio, eu tomei um suco verde, uma tapioca com pesto e tomate. Foi o que tinha no cardápio pra mim, mas eu vou voltar. Quando passar o desafio, eu vou voltar. Uma dessas que toda linda, sabe? Essas cafeterias. Aqui em Brasília tá com muita coisa linda. Gente, vocês são de onde? Quem é de Brasília e quem não é? Me conta aí. Me fala de onde vocês são. Doutora, perdi 31 quilos após a bariátrica, estacionou, não perdi mais nada. Posso usar a caneta para perder? Hoje eu vou fazer um post sobre o uso da caneta, tá? Cíntia, daqui a pouco eu respondo você, porque a gente vai fugir muito aqui do nosso assunto. Deixa eu terminar aqui o assunto do intestino, para não bagunçar, tá? Mas já vou te falar. Gente, então assim, por onde vocês precisam começar a se cuidar da saúde intestinal, começar a prevenir um câncer, tá? Qualquer tipo de câncer. Assim, as doenças são cíclicas, né? Por exemplo, chega no consultório um monte de gente com problema X, depois um monte de gente com outro tipo de problema, e agora tá aparecendo um monte de gente com câncer. Aí, Michele, mas você é nutricionista bariátrica, eu sou nutricionista, grande, graças a Deus, eu sou nutricionista integrativo, então eu cuido do ser humano, assim, do fio de cabelo até a unha do pé. Eu cuido do ser humano, de qualquer ser humano, graças a Deus. A Nilza de Goiânia, a Adri de Brasília. Gente, e tá chegando assim, eu recebi o diagnóstico de uma amiga, 2 pacientes, e agora a gente soube a notícia, né, do falecimento da Preta, mas assim, e eu fiz uma alimentação para uma moça, para essa minha amiga, semana passada pra gente comer, que ela tá com câncer importante no útero, e eu falando assim, olha, vamos, e eu fiz uma aula de câncer em junho, olha como Deus prepara, né? Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, logo agora que eu me atualizei em câncer. E por que eu me atualizei, né? Aprendi sobre o câncer. Porque como tá tão crescente o número de câncer, hoje em dia já tem bebês nascendo com câncer. Olha só, gente, bebês nascendo com câncer, pra vocês terem noção. Então, todo profissional de saúde ele tem que entender o câncer. Entender o câncer, porque assim, a população tá crescendo demais, gente. Então, o que eu tenho que passar para vocês? Vocês precisam cuidar da alimentação de vocês. Gente, não tem para onde correr. Quem faz isso pela gente é a gente, tá? Por a gente é a gente. Então, tem que cuidar sim. Desconectar mais de celular, de TV também é muito bom. Durante a alimentação, para você prestar atenção no que está comendo, comer com tranquilidade. Claro que eu sei que tem gente que tem trabalho corrido, mas observar a sua mastigação, eliminar ao máximo, gente, alimentos industrializados, açúcar branco, produtos refinados, farinha de trigo, ultraprocessados, os industrializados. Vamos mais para a feira e deixar mais o supermercado? Supermercado deixa para produto de limpeza, para comprar uma carne, tá? Então, gente, frequentar mais a feira, de preferência feira orgânica. Eu ainda não consegui colocar 100% dos orgânicos aqui, mas minha meta agora para os próximos
Para as próximas compras é deixar tudo orgânico, tá? Aumentar o consumo de vegetais. O intestino ele gosta de frutas e verduras e água. O intestino ama frutas, verduras e águas para começar a equilibrar a microbiota de vocês, tá? E inserir na alimentação raiz de chicória. Quem conhece chicória? O dente de leão é maravilhoso. Dente de leão é mato aqui em Brasília, né? É mato. Então, o dente de leão, o alho, a cebola, a banana, a biomassa de banana verde, a maçã, a aveia, a batata Yacon. São alimentos que nutrem as bactérias saudáveis e são pré-bióticos. Então você vai cada dia fortalecer mais a sua imunidade, o seu estado imunológico. Incluir iogurte natural, o kombucha, o vinagre balsâmico, o kefir para quem tem. Antigamente o kefir era doado, mas agora já estão falando que o kefir é vendido, gente. E faça um shotzinho matinal, que é o shot feito com açafrão, uma colher de chá de açafrão, uma colher de sopa de vinagre de maçã, pitadinha de pimenta do reino branca e gengibre em pó, tá? Gengibre, se você puder colocar meia colher de chá, que é em torno de 3 gramas, fantástico. E meio copinho de água morna. Esse shotzinho, ele reduz as interleucinas 6. O que é isso? Reduz a inflamação. Então, é muito interessante. Então, faça isso no seu dia a dia, tá? É muito bom. Agora, deixa eu responder a Cíntia. Doutora, perdi 31 quilos. Estacionou e agora não perdi mais nada. Posso usar a caneta? Cíntia, eu vou fazer um post hoje sobre a caneta, tá? Porque tem muita gente usando a caneta. A caneta, ela realmente tem muitos resultados bons, mas a gente tem que pensar também que o uso da caneta, quando você para de tomar, você está fazendo um investimento bem alto, né? E quando você para de tomar, você pode voltar pelo menos 70% aí das pessoas estão reganhando peso aí depois da caneta. Outro ponto importante, que você tem uma perda de 20 a 60% da massa muscular usando a caneta. Então, gente, além de ser um tratamento muito caro, muita atenção a isso, tá? Porque assim, eu convido vocês para o programa Secabari. Gente, no programa Secabari, gente, lá vocês têm acompanhamento comigo de 15 em 15 dias. As meninas estão emagrecendo 10, 12 quilos. Tem gente que já emagreceu 20 quilos. Tem gente que a mãe emagreceu 10 e a filha emagreceu 20. Então vem pro Secabari fazer um acompanhamento, porque não existe milagre no emagrecimento. O emagrecimento é um processo e o processo ele dói. Porque a gente tem que planejar, a gente vai ter que ir pro mercado comprar as coisas, a gente vai ter que preparar, organizar a alimentação, a gente vai ter que dizer não para alguns alimentos, sim para outros. A cada não que você fala para qualquer coisa significa 2 sims para você, tá? E é muito legal quando você começa a se cuidar. Eu recebi uma mensagem muito legal ontem da Samira, ela me falando assim: Michele, me mandou foto que ela estava cozinhando, preparando, organizando a semana dela. E a Samira falou bem assim: Michele, como é bom se cuidar. Eu falei, pois é, você lembra aquela vez que ela emagreceu? A Samira é uma mulher, ela emagreceu 30 quilos, gente, ela não é operada, tá? Um acompanhamento que a gente fez, ela sempre tá comigo, assim, ela vem para as consultas, vem se cuidar, né? E a Samira, só que ela, com a perda do pai, como mexeu muito com o emocional dela, ela acabou engordando. Engordou de 15 a 20, por aí, bastante. E ela tá voltando, retomando o processo. E ela falou, eu falei, lembra que aí na época que ela emagreceu 30 quilos, ela tava tão apaixonada. Eu não aceito, não é qualquer cara que vai vir aqui pra cima, que vai vir dar em cima de mim, que eu não vou ficar, que eu vou falar não. Então, assim, se amando, sabe? Eu falei, nossa, que bacana, Samira, você tá certíssima, se cuidar, se valorizar, isso mesmo, se amar. Como Deus nos ensina, amar o próximo como a ti mesmo, né? E como é que você quer amar mais o seu filho, o seu marido, o seu namorado, sei lá quem está perto de você, que você ama tanto?
e você vai ficando de lado. Então você coloca toda a energia nesse amor ao outro e você a cada dia adoecendo, deixando de se cuidar, e etc, etc e tal. Não é assim, tá? Então se amem. Se vocês se amando, você vai ter toda a capacidade de transbordar esse amor para o próximo. Ok, minhas meninas maravilhosas? Um beijo grande para vocês. Já declaro cura física, cura mental e crescimento espiritual em nome de Jesus. Estamos juntos, contem comigo. Um beijo grande, uma semana abençoadíssima para cada um de vocês.